Vamos falar aqui dos desdobramentos daquilo que o antagonista descobriu. Olha só, o antagonista gerando uma série de ações concretas no mundo real. Os 4 parlamentares federais do Novo protocolaram, 4, né? 4 no total. Parlamentares federais do Novo protocolaram nessa sexta-feira uma representação no Tribunal de Contas da União para pedir a anulação da mega licitação de 197 milhões de reais do governo Lula na área de comunicação, aspas, pela violação de sigilo das propostas antes da data final do certame, fecha aspas. O antagonista revelou que os nomes das 4 agências vencedoras já eram conhecidos os nomes na terça-feira 23, um dia antes da divulgação do resultado, obviamente na quarta 24. Para os deputados federais Adriana Ventura, Marcel Van Hatten, Gilson Marques e o senador Eduardo Girão, o vazamento das autorias das propostas antes do prazo, devido, macula severamente o processo licitatório, ensejando a anulação dos seus atos, a desclassificação dos licitantes favorecidos e a responsabilização daqueles que deram causa à irregularidade. A mega licitação de comunicação de Lula gerou confusão até na base governista. O deputado Marcos Tavares, do PDT, protocolou um requerimento de informação para que o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, explique o contrato. Além disso, os deputados Marcos Polon, Gustavo Gaia, tenente-coronel Zuco e o senador Rogério Marinho, todos do PL, entraram com ações sobre a mega licitação. Quem também se mobilizou foi o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, que solicitou à corte que investigue possíveis irregularidades no processo. Furtado afirma o seguinte no requerimento, abre aspas, nota-se que em postagem do dia 23/4, jornalistas já davam publicidade à informação de que as empresas Área Comunicação, Moringa, BR+, e Usina Digital seriam declaradas vencedoras da licitação do edital 1 de 2024 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Contudo, conforme mencionei acima, somente em 24/4 deveriam ser abertos os invólucros, contendo a identificação quanto à autoria de cada plano de comunicação. Vejo com surpresa o fato de que os procedimentos do edital previam o sigilo quanto à autoria dos planos de comunicação e, mesmo assim, já se havia publicado previamente a realização da segunda sessão pública a informação de quais seriam as empresas vencedoras. Fecho aspas. Olha só a gravidade. Na sequência, o subprocurador fala em possíveis irregularidades na condução do procedimento licitatório para a contratação dessas empresas. Muito bem, Graeb. A gente sabe que o Lucas Furtado tem esse histórico de acordar, ler uma notícia na imprensa e fazer uma representação. Em geral, é contra juiz, procurador da Lava Jato, ele tem um histórico, né, de um caso que nós noticiamos, envolvendo ali a Helenice Guerra, aliada de Dilma Rousseff. Daqui a pouco a gente lembra em maiores detalhes isso para vocês, que mostrou uma conexão com os petistas, um desejo de ascensão naquele momento em que o PT estava no poder. Agora, se é para agir em cima de fatos jornalísticos que realmente mostram um possível vício de uma licitação, essa ação é bem-vinda. Vamos ver se ele vai até o final, né? Se isso não é só jogo de cena, se isso não é só disfarce, a gente vai cobrar e vai monitorar, para não acabar em pizza. É difícil que acabe em pizza, né? Porque realmente a reportagem do Wilson foi muito, enfim, bem feita, né? Foi um furo, para usar o nosso jargão jornalístico, né? E já teve várias repercussões, além dessa do Lucas Furtado, né? Tanto a oposição quanto a base do governo se mobilizaram, como você relatou agora, né? E tem que ser assim mesmo. É grave romper sigilo de licitação, direcionamento de licitação, ou seja, direcionamento de dinheiro público, é grave. Não é só uma questão que é feio acontecer. É crime, né? É crime você escolher quem vai receber o dinheiro público fingindo que está fazendo um procedimento de escolha imparcial. Então, é preciso verificar, é preciso investigar. Exato. E se tiver, de fato,
uma ilegalidade, né? Se for realmente um processo que foi fraudado, tem que punir. O Graeve, se fossem juízes da Lava Jato, eles já tinham certeza absoluta, era manchete em toda a imprensa, de que eles se uniram para desviar 197 milhões de reais. Não é? Verdade. Porque assim, quando a gente vê a acusação, não dá para deixar de fazer esse paralelo, estava na minha cabeça mais cedo, e eu queria trazer para o programa. Quando a gente vê a acusação do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, contra os juízes da Lava Jato, no caso Gabriela Hart, Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, eu já falei aqui nesse programa, é uma acusação que faz o quê? Busca criminalizar uma intenção que o próprio acusador atribui aos alvos do processo dele, da ação dele. Então, assim, havia a ideia de uma fundação privada que depois foi até deixada de lado, mas ela tinha uma base de experiências internacionais, e mesmo que a pessoa considere uma ideia infeliz, etc., isso não significa que havia um crime de desvio de dinheiro público, quando, na verdade, se buscava trazer para o Brasil um dinheiro que poderia ficar nos Estados Unidos e se buscava a melhor forma de gerir esse dinheiro com finalidade pública e com um depósito, inclusive, na Caixa Econômica Federal. Mas não, eles precisam entender como malignas as intenções daqueles que eles querem destruir. Então, criminaliza a intenção que eles próprios atribuem, sem que haja qualquer ato correspondente a um desvio que tenha sido concretizado. Nada. Imagine se fosse aí Gabriela Hart, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol envolvido numa história dessa, que você tem um vazamento, que você tem indícios de direcionamento, em que a habilitação das agências vencedoras só é checada depois de que se divulga que elas venceram. Quer dizer, você não tem o mínimo da análise de se os pré-requisitos foram cumpridos antes de você decidir quem é que venceu. Enfim, tem uma série de elementos que está aí presente em um monte de matérias que a gente fez a partir da informação obtida pelo Wilson Lima, que se fossem um conjunto probatório que envolvesse desafetos do sistema, já estaria rendendo. Você imagina os apresentadores que leem o WhatsApp que chega do sistemão com aquela narrativa pronta. Olha só o cuidado que a gente tem aqui para dar a notícia. É uma mega licitação do Lula, 197 milhões de reais, que nunca deveriam ser deslocados para reduzir popularidade do presidente. Quer dizer, você está contratando 4 agências porque o governo está preocupado porque o presidente perdeu popularidade. E aí se vai gastar 197 milhões de dinheiro público para o interesse político, eleitoral do presidente da República. Quer dizer, esse é mais um elemento que eu estava querendo lembrar aqui, a lista de elementos, mas esse é o mais flagrante, é o mais evidente, antes mesmo do furo de um antagonista. Então, imagine se envolvesse esses afetos do sistema, mas a gente tem o mesmo critério, o mesmo princípio para tudo. Então, a gente aponta os indícios, a gente cobra que seja investigado, que haja o esclarecimento sobre os processos e que, uma vez identificada a malícia por meio da concatenação dos fatos de pessoas que estavam querendo favorecer alguém, essas pessoas têm que ser punidas, eventualmente, do ponto de vista criminal. Agora, uma coisa de cada vez, né? Não, lá o Salomão, ele já vai direto para a acusação, bota lá desvio, peculato, com possibilidade de corrupção, isso e aquilo e tal. Vamos ver aí se o sistema tem um duplo padrão, que a gente costuma ver que tem mesmo. Grebe, quer arrematar? Eu vou trazer mais informação, mas fica à vontade. Não, eu quero lembrar uma coisa, né? Quando a gente fala desses 200 milhões, praticamente 200 milhões, 197, né? Que estão destinados para essa licitação, eles não representam toda a verba de comunicação do governo. Isso é uma grana extra, nova, apenas para a comunicação digital.
A gente tem a verba de publicidade do governo, que é alguma coisa da ordem de 650 milhões de reais em 2024. E que distorce o mercado da comunicação. Pois é. Então, a gente está falando de quase R$ 1 bilhão que serão gastos pelo governo em comunicação digital, publicidade, em televisão, em rádio e tudo mais. É muito mais do que... mais ainda, Graeb, é mais ainda porque tem o gasto com a EBC. Exato. Já tem um conglomerado de mídia estatal, quer dizer, já se gasta uma fortuna, eles querem gastar mais ainda, de uma maneira mais direcionada para favorecer o presidente. Exatamente. Então é só importante ter em mente, porque a gente está repetindo essa cifra, né? 200 milhões de reais relativos a essa licitação, mas nem de longe eles englobam tudo que o Lula está gastando, tem previsto para gastar neste ano, para, enfim, tentar reverter na base do gogó aquilo que o governo não consegue fazer apenas com realizações políticas, ou seja, levantar sua popularidade. Se o público, se o cidadão brasileiro tivesse satisfeito, né, esse investimento em publicidade não seria necessário. Claro. Não está. E eles querem, enfim, substituir as realizações por falação. Exatamente, é substituir as realizações por propaganda. Quando o Graeb fala realizações políticas, é bom ficar claro, essa é a realização de políticas públicas, não é a política mesquinha que a gente está acostumado a ver no dia a dia, de falação, um fala aquilo, o outro articula com o outro. Não, é de realização, é de entrega de serviços públicos de qualidade para a sociedade. Quer dizer, um governo que consegue entregar, ele, obviamente, tem que despender muito menos gasto e tempo para ficar fazendo propaganda daquilo que está fazendo, porque a população brasileira ela sentiria naturalmente esses efeitos, mas não, ela não sente os efeitos, e aí o presidente Lula, ele que nunca dá o braço a torcer, ele finge que o problema está com a comunicação do governo, então o governo vai lá e torra mais dinheiro para gastar em comunicação, ou eventualmente, né, para fins menos republicanos, porque os indícios e até o histórico de escândalos passados mostram que a gente tem sempre que desconfiar dessa hipótese.